Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra... Senhor presidente, peço a palavra. Não. Com a palavra, o vereador Walter Fabro, na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa noite a todos, principalmente os membros da nossa comunidade. É com grande emoção que me encontro aqui assumindo a posição de suplente de vereador. Quero expressar minha gratidão à minha família, aos apoiadores, aos eleitores que confiaram em mim e no meu projeto. Sem essa confiança, este momento não seria possível. Para mim, é extremamente significativo retornar a esta casa depois de 24 anos, em que exerci 3 mandatos de vereador, sendo que, em 1998, conquistei 1.016 votos. Em 1992, 994 votos. E em 96, 663 votos. E nessa mesma casa tive a oportunidade de presidi-la por 2 vezes. Quero agradecer ao nosso prefeito municipal, Jonas. Fala no microfone. Sua dedicação e visão têm nos guiado em busca de um município melhor para todos. Aos meus colegas suplentes que me oportunizaram assumir esta função, nesses dias, minha gratidão. Um agradecimento especial ao meu partido, o MDB. A união e a força que encontramos aqui são cruciais para o crescimento político e social que queremos implantar em nossa cidade. Juntos somos mais fortes e capazes de fazer a diferença. Estou ciente de que o curto período em que estarei à frente dessa função exige foco e agilidade. É por isso que reafirmo meu compromisso em dedicar esforço para a ampliação do horário de atendimento na saúde do nosso município, buscando transformar uma rede de saúde que atenda a todos. Além disso, a segurança no trânsito é um tema grave e urgente. Precisamos trabalhar juntos para melhorar o tráfego, garantindo a segurança de todos. Outro ponto importante é a necessidade de aprimorar o sistema do estacionamento rotativo, especialmente nas vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência. A Prefeitura deve interceder junto a esta empresa, responsável pela administração, para proporcionar que essas vagas sejam fiscalizadas pela mesma, sem ônus para a Prefeitura Municipal, visto que, para a empresa que hoje administra, isso representa um trabalho mínimo, e eles foram contemplados com mais 6 a 8 vagas, onde tinha o food truck. É também fundamental reabrir a discussão sobre o nosso plano diretor. Isso é uma coisa que eu insisti nos últimos anos, mesmo não tendo lugar e assento nesta casa, garantindo sua atualização e modernização de acordo com o crescimento e as novas demandas da cidade. A evolução urbana exige regras mais eficientes e compatíveis com a realidade atual, promovendo um desenvolvimento sustentável e equilibrado. Por fim, quero abordar a questão da pavimentação em nossa cidade. Em muitas ruas, alguns trechos são asfaltados, enquanto outros permanecem em condições precárias. É essencial que a Prefeitura viabilize uma solução para esse problema.
Muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Muito obrigado, Walter Fabro. E a palavra está com o vereador Darlan. Senhor presidente, quero parabenizar o Batalhão de Polícia Militar de Tramandaí, nosso litoral gaúcho, que no último dia 26, então, desenrolou uma ocorrência aí de abuso de uma menina de 9 anos que foi jogada em um alçapão. Então, essa ocorrência mobilizou a Brigada Militar, a Polícia Civil e a população, né? A população ajudou aí com carros de som na busca dessa menina. E, pastor Davi, eu espero que Deus me perdoe, mas o pedófilo desgraçado foi por causa do capeta, né? Então, um a menos. E aí eu compartilho da ideia do sempre presidente Jair Messias Bolsonaro sobre a cassação química. E, se for preciso, então, a pena de morte. Que não tenhamos mais nenhum tipo de pedófilo solto na nossa sociedade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Darlan. Com a palavra, a vereadora Fran Bonassi. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, eu quero registrar aqui que no dia 28 de fevereiro foi lembrado mundialmente como o Dia das Doenças Raras, que são geralmente crônicas, então, progressivas, degenerativas e até incapacitantes, né? Que elas podem ser causadas por fatores genéticos, ambientais, infecciosos, podem afetar diversos sistemas que compõem o organismo humano e podem causar deficiências e alterações no desenvolvimento. Quais são elas, né? Algumas delas eu vou citar aqui, que é a neurofibromatose, a fibrose cística, atrofia muscular, osteogênese imperfeita, enfim, entre outras. Por que eu estou falando isso? Porque o meu partido, o PDT, fazem alguns anos já, todo o mês de fevereiro a gente vem conversando, falando sobre isso nessa casa, inclusive o requerimento 122 de 2021, feito pelo então vereador Tiago Brunet, que agora é vice-prefeito da cidade, ele encaminhou uma sugestão de projeto de lei para o Executivo que dizia o seguinte: institui a política municipal de atenção, diagnóstico e tratamento às pessoas com doenças raras no município de Farroupilha e dá outras providências. Esse projeto é extremamente importante, tem algumas famílias aqui que sofrem com isso e que não têm, acesso a nada para estar tratando essas pessoas. E eu até vou ler aqui das atas 4102, deixa eu ver aqui qual o outro número, 4218 e 4263, que são falas, então, do próprio Tiago aqui, que ele diz, que um dos pilares do SUS é a igualdade, mas não a igualdade de tratar todos iguais, mas tratar diferente os diferentes. Então, a gente precisa, sim, falar sobre isso, que as doenças raras, em geral, são crônicas, progressivas, tudo aquilo que eu já falei. Então, ele pede aqui, que a gente possa dar atenção para essas pessoas, a atenção necessária, que elas possam buscar o mais rapidamente possível o diagnóstico. A gente sabe que é super caro, porque tem que fazer, inclusive, alguns exames genéticos, que é bem caro, doutora Leonora? A gente sabe que pelo SUS é praticamente impossível, mas aqui o que o doutor Tiago também estava propondo na época, enquanto vereador, era que fosse criado um departamento na Secretaria de Saúde, que pudesse acolher as famílias, que pudesse dar informação e que pudesse, então, estar tratando essas pessoas com dignidade e com acolhimento. Então, hoje eu quero pedir aqui ao líder do governo, Davi, que também é do partido do vice-prefeito, que, se puderem, encaminhar essa casa. Então, essa sugestão de projeto que foi enviada ainda pelo Tiago em 2021 é muito importante para essas pessoas e, com certeza, a bancada de oposição aqui vai ser uma parceira para estar trabalhando com esse tema. Também quero ler a mensagem do diretor do IFE aqui, do Instituto Federal, que ele me mandou assim: Fran, só para vocês saberem, não mudou nada ainda a questão da parada. A gente abordou essa questão da parada aqui, o vereador Roque falou, o vereador Juliano, eu falei também, a vereadora Fernanda, há alguns dias atrás, em janeiro, se não me falha a memória. E ele falou que a prefeitura, então, não entrou em contato com ele. Ele falou: estou saindo do campus agora, o estacionamento está dos dois lados da rua e não passa ônibus. Então, se o secretário Matheus Paim puder entrar em contato ali com o Leandro, o diretor, e puder ver dessa situação, se realmente tem algo ainda que se possa fazer, através ali do departamento, que coloca as paradas, enfim, não sei qual que seria, mas se puder dar uma atenção especial ao Instituto Federal, que a gente sabe que tem muitas pessoas ali que utilizam, sim, a parada, seria bem importante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Franciele. Com a palavra, a vereadora Fernanda.
Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a todos aqui presentes nessa casa, a imprensa, os servidores e os que nos acompanham pela internet. Na verdade, hoje eu trago um assunto que eu tenho recebido aqui, que é referente às pinturas da cor amarela em vários pontos da nossa cidade. Desde o final de semana eu tenho recebido essa demanda e no dia de hoje eu estive no Monte Verde, até mesmo aqui no centro, na Rua Tomás Edison, vendo o que estava acontecendo. E me chamou a atenção, lá na Rua Severino José Fontanella, no Monte Verde, que foi pintado dos dois lados de amarelo e mais. Tem uma sinalização num ponto e o resto da quadra que foi pintado não tem sinalização. Então, hoje eu trago aqui, até mesmo o pastor Davi, vi se o senhor estava procurando o senhor antes para trocar essa ideia, mas como eu não lhe vi, até para ver com o governo que critérios que estão sendo tomados para fazer essas pinturas no meio-fio. Tá havendo algum estudo técnico para isso? A comunidade em si, ela está sendo consultada? Ou essas demandas, elas são quando alguém vai lá, solicita por um ponto e aí a pessoa que vai lá pintar, ela tem conhecimento técnico porque ela acaba pintando a quadra inteira dos dois lados. Tá? Que nem eu disse, lá na Tomás Edison, eu fui ver, não tinha também muitas sinalizações, mas na Rua Severino, lá no Monte Verde, José Fontanella está os dois lados pintado e tem uma sinalização no momento que tu desce do 1º de maio para ir para o Monte Verde. Na volta do Monte Verde para o 1º de maio não tem essa sinalização. E aí as pessoas, os moradores, eles acabam ficando com aquele receio se eles param por alguns segundos na frente na sua própria moradia, se a brigada passa lá, acaba sendo multado. Quando não tem sinalização, a pessoa que não entende, que não tem conhecimento de lei de trânsito, quando não tem uma placa de sinalização, a brigada não pode multar. Então, lá não tem. Eu estou trazendo isso daqui porque eu fui ver hoje na parte da manhã e não tem a placa de sinalização. Então, eu quero saber que critérios que a prefeitura está tomando para estar pintando os meio-fio em vários pontos da cidade de amarelo. Outro ponto também que eu iria protocolar, mas eu vi que tu, vereadora Fran, já protocolou, que foi as vagas de deficientes da nossa cidade. Eu quero saber em que base que a prefeitura está disponibilizando as vagas para deficientes aqui, tá? Em que bases numéricas, tantos porcentos da população, que medidas elas estão tomando, porque tem pessoas que acabam reclamando por não ter as vagas de deficiente aqui no município. Isso aí. E por que eu faço isso? Eu quero saber se o município ele tem algum plano para criar alternativas de estacionamento, não só para os moradores, mas também para os comerciantes que estão sendo impactados por causa disso. Até mesmo tem que ver se a prefeitura... o que a prefeitura está pretendendo fazer para equilibrar essa necessidade de mobilidade urbana aqui no nosso município, referente a essas vagas de estacionamento. Então, eu gostaria que o senhor levasse isso ao governo e nos trouxesse, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Uma parte para o vereador Juliano. Boa parte para o vereador Juliano. Obrigado, vereadora Fernanda. Importante tema que tu traz nesta noite. Eu fui contratado também no final de semana por alguns moradores. E eu acho que antes somente da pintura tem que pensar também uma possibilidade, uma alternativa para suprir. Pega esse caso ali na descida do bairro 1º de Maio, entrada do Monte Verde, por que então não se recua umas 3 ou 4 faixas num contexto de tentar pelo menos disponibilizar 1 ou 2 vagas para que, por exemplo, aquele estabelecimento comercial, aquela pequena mercearia? Então, eu acredito que sim, precisa ter um estudo, porque nós temos vários locais nos bairros, na cidade, que tem faixa amarela, não precisa, e há um detalhe. Essa semana que passou também foi notícia da imprensa, na 13 de maio, próximo ao colégio, a Escola Nossa Senhora de Lourdes, vários veículos estacionados na faixa amarela. E a pergunta que fica, onde está a fiscalização? Onde está? Do que ela vive, do que ela se alimenta, onde que ela mora. Obrigado. Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Na tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar aqui o Walter Fabro, que retorna a essa casa, mesmo que por um período curto, mas seja bem-vindo. Cumprimentar a todas as pessoas que nos acompanham aqui da sessão, a imprensa, as pessoas que nos assistem pelas plataformas digitais. Eu quero primeiro dizer que recebi uma mensagem do vereador líder do governo, o vereador Davi, que amanhã à tarde a secretária de Educação estará aqui na sala de comissões, né, para tratar do tema das escolas, é isso, né? Então, eu espero que a secretária traga algo concreto, né? Porque é o mesmo governo, a mesma secretaria, né? Só mudou ali de nome, né? E a gente continua com os mesmos problemas. Eu falo aqui da escola Eugênio Ziero, das crianças que estão sem transporte ou com transporte sem monitor. As crianças que perderam a oportunidade de estudar na escola, lá Eugênio Ziero. Depois nós vamos falar também da escolinha multisseriada, né, Juliano? Ali da linha Paese. Eu quero falar como representante aqui da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura. Nós tivemos fazendo umas visitas nas estradas rurais, convidei o vereador Maurício Belaver, fomos juntos aí durante o carnaval visitar algumas estradas. Por quê? Porque recebemos inúmeras mensagens de agricultores relatando a situação das estradas do interior. E me parece que não está andando assim com aquela expectativa que se tinha. Estava ruim e parece que está continuando ruim. A gente recebeu aqui, por exemplo, aqui mensagem. Diz o nome da pessoa. Gostaria que o senhor viesse até a nossa comunidade entre a linha Jacinto e linha República, entre a comunidade de São Luís e a comunidade de São José. As estradas estão horríveis. Na estrada da cooperativa da linha Jacinto. Não tem carro que aguente. Por favor, está um descaso da prefeitura, o nosso interior, sem falar que precisa de uma limpeza. Depois tem uma outra mensagem aqui da linha 80. Oi, tudo bem? Você poderia vir até a nossa comunidade e ver como estão as estradas do interior? Pois aqui uma mensagem da linha Julieta. Essa administração precisa nos ajudar. A linha Julieta está intransitável. Já pedi, enviei mensagem e nada. Ajude a nossa agricultura. Mensagem aqui diz o seguinte: boa noite, gostaria que viesse aqui olhar a situação das estradas, onde fica a sede do Sindiscom. Isso aqui é no 3º distrito. Uma estrada bem movimentada e está muito ruim. E assim as mensagens seguem, aqui a gente poderia ler várias mensagens aqui, de agricultores, de moradores, muito preocupados aqui, ó. Vamos ver mais uma aqui, ó. A estrada que passa em Linheli e desce sentido Forromeco, na parte que pertence à Farroupilha, está totalmente abandonada. O mato novamente tomou conta das estradas, tem pedras, buracos, valeta, a estrada está horrível. Daqui a pouco nem trator mais não passa por aqui. Aí tem uma outra mensagem aqui da estrada do asfalto que vai para o Salto Ventoso. Falaram, prometeram e não resolveram. Está intransitável o trecho da Pedreira e também antes do salão da linha Eli. Então eu trago essas informações que chegam dos agricultores e peço aqui que o nosso secretário Renan faça uma força-tarefa. Eu falei com ele ontem no almoço ali no Nova Vicenza e ele me disse que no 2º distrito, o vereador Maurício, ele vai fazer um esforço ali, até passei para ele algumas dicas. Quando fui secretário, a gente fazia umas ações concentradas, tanto no interior quanto nos bairros. Reunia lá muitas máquinas, equipe de tubulação, de drenagem, de roçadas, que, aliás, eu nunca vi tanto abandono das roçadas no interior. Eu vi aqui que o vereador Maurício e o vereador Chico Sutili, por diversas ocasiões, anunciaram aqui que veio verbas e foi comprado tratores, gabinado, com ar-condicionado, e não se vê a roçada nas estradas do interior. Então, precisamos aqui dar uma atenção aos nossos agricultores
para concluir, senhor presidente, dar uma atenção aos nossos agricultores, porque tem chegado muitas demandas do interior. E eu sei que o secretário Renan talvez esteja fazendo um esforço, mas precisa mais. Precisa uma atenção especial aí, inclusive do nosso prefeito. Era isso, antes tarde do que nunca, Glória. Boa noite, bem-vinda aí. Abraço. Obrigado, vereador Roque. Com a palavra, o vereador Joel. Boa noite a todos novamente. Então, gostaria de falar aqui um assunto que o vereador Darlan trouxe aqui em pauta, que é o que aconteceu há 2 semanas atrás, né, Darlan? Um abuso de uma menina lá em Tramandaí de 9 anos, onde um monstro, nem sei se eu posso chamar essa pessoa assim de monstro, né? Abusou dessa menina, colocou ela em cárcere privado, deixou ela sem alimentação, deu soco numa criança de 9 anos. E eu, como pai de uma menina desta faixa etária, me coloquei no lugar desses pais. Perdi o sono diversas vezes aí, imaginando o sofrimento dessa menina. E vocês, como pais, aí, eu sei que a maioria que é pai, também gostaria que se colocasse no lugar dessas pessoas. A doutora trabalha diretamente com esses anjinhos, né, doutora? Então, assim, hoje eu protocolei aqui na casa, Darlan, uma moção de apoio ao projeto de lei que prevê a castração química de criminosos sexuais. Esse projeto de lei já está em tramitação na Câmara Federal e merece todo o nosso apoio, porque eu acho um absurdo essas pessoas fazerem esse tipo de crime e saírem impunes. Porque esse indivíduo ele já é reincidente, ele já tinha ficha criminal extensa. Então, está aqui o meu apoio e eu gostaria também que toda a casa votasse em unanimidade na defesa das vítimas e condenação desses criminosos. Então, fica aqui a fala de hoje falando que eu protocolei esse projeto, essa moção de apoio a esse projeto, porque é uma coisa revoltante que acontece quando vem à tona isso, né? Então, assim, e quantos casos a mais que tem no Brasil que às vezes a gente nem tem conhecimento. Então, fica aqui essa moção de apoio que eu protocolei hoje. Gostaria de falar também sobre o caso que a Fernanda trouxe aqui, sobre a Severino ali, né, no bairro Monte Verde, Severino José Fontanella. Eu, por 4 anos, trabalhei lá dentro no departamento de trânsito e eu estou ali junto com a brigada também acompanhando, então, para falar que a solicitação da sinalização ali partiu do comandante Giovanni, tá, Fernanda, desta rua, porque hoje quem faz a fiscalização de trânsito no município é a Brigada Militar. Então, quando eles vão lá, eles veem que precisa, tem perigo na via de algum acidente, pensando na coletividade, eles pedem para o departamento de trânsito fazer a sinalização devida no local, né, para preservar vidas aí das pessoas. Então, foi feito aí essa sinalização em pedido do comandante Giovanni, que é o comandante aqui do 36 Batalhão. E também, se teve alguma autuação que o morador ele acha que é injusta ou indevida, ele tem direito também a fazer um recurso, né? Tem 3 instâncias em que ele pode recorrer, mas eu acho muito difícil a Brigada Militar ir até o local, fazer uma autuação. Não tenho conhecimento deste caso, tá? Mas assim, eu sei que eles não fazem se não tem a devida sinalização. Por isso que é pedido ao Departamento de Trânsito para que seja feita a sinalização adequada das vias, né? Só um minuto, Fernanda, já te cedo, só para me terminar aqui. Então, foi pedido lá porque não passava veículo mesmo na rua. Eu sei que foi colocado já de um lado e do outro lado também vai ser colocado ali para melhorar o fluxo de veículos, né? Porque a gente sempre pensa, quando pensa num trânsito, a gente pensa numa coletividade e não só num pequeno espaço ali. O que foi falado aqui de vagas, enfim, a questão das vagas também. Tem um Conselho Municipal de Trânsito, onde é discutido isso, que ali tem 12 entidades, inclusive a Brigada Militar, que é quem faz a fiscalização. Então, assim, é discutido bastante esse tema das vagas. A gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, que ele delimita ali, são 5% para idosos, 2% para deficientes físicos, num total das vagas que tem que ter no município. Então, assim, não é uma coisa que é inventada, que sai da cabeça de alguém, é uma coisa que é vista a necessidade, se houver necessidade de ser implementada, mas seguindo aí o Código de Trânsito Brasileiro. E também falar que o vereador Juliano me citou ali, né, sobre o Farroupilha não para. Eu entendo que o vereador aqui tu está fazendo teu trabalho, né? Muito bem, parabéns. Tu tem que achar problemas na cidade e eu vejo que todas as cidades não têm perfeição. A gente tem problemas, sim, mas no meio de 100 coisas boas, tu tem que trazer aqui 2 problemas, né, que tu encontra aí pela cidade e é o teu trabalho. A gente entende perfeitamente. E como disse o Silo aqui, problemas esses que são apenas 2, né, que já estão sendo solucionados também, que o Silo
Ângelo já trouxe até a informação. Então, eu digo sim que Farroupilha não para, porque toda segunda-feira tem uma inauguração de obra, tem um início de obra, então as coisas estão acontecendo e parabéns aí ao Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente. A parte para a Fernanda, por favor. Com a parte, a Fernanda. Colega vereador Joel, na verdade, pedi a parte porque hoje eu estive lá, nessa rua, conversando com uma moradora, e eu entendo essa parte quando fala que tem que ter um cuidado nas ruas por não ocasionar acidentes, e nessa rua, justamente nessa rua, a pessoa, a moradora, ela me disse que ocorreu um caso de acidente. E depois, quando foram pintar os dois lados dessa rua, apenas estava lá alguém pintando, ainda com escolta da brigada. Ok, eu penso que antes de tomar qualquer atitude tem que ter um mínimo de diálogo com os demais moradores. Por mais que é feito, um morador foi lá e denunciou por causa de fato tal. Conversa com os demais, até mesmo porque ali naquela rua existe um ponto comercial. Tá? E uma das reclamações dessa moradora foi o quê? Não só pelo ponto comercial que está pintada a rua de amarela, mas sim que eles ficam acuados, porque se eles estão chegando, vamos supor, do seu trabalho, num horário de almoço, para estacionar ou pegar qualquer coisa rápido ali na sua casa, acabam ficando acuados. Por quê? Por levar multa por estar estacionando na amarela. Tá? Isso é um caso lá do Monte Verde. Mas tem o caso no centro, que é da Tomás Edison, por isso que eu solicitei isso. E referente às vagas, eu concordo plenamente, eu sei qual é a porcentagem, mas hoje a nossa cidade não atende a necessidade. Infelizmente, não atende. Então, tem que revisar, tem que ver e atender da forma correta as necessidades da população. Obrigada pela parte. Obrigada. De nada, vereadora. Só para concluir aqui, então, interessante tu falar mesmo, já concluo, presidente, porque tu fala que existe a fiscalização e ao lado o seu colega Juliano fala que não tem fiscalização, que ele quer saber onde vive, onde estão. Então fica aqui esse diálogo, porque quando se tem fiscalização, há a reclamação e quando não tem também há a reclamação. Então a gente nunca vai contentar todo mundo, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Joel. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Maurício, meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, Glória Menegoto, meu marido, o Remo, que chegou agora, enfim, a imprensa, na pessoa do Adamate, do Zé Teodoro, tá? Zé Teodoro. Então, e todas as pessoas que estão aqui e as que nos acompanham de casa. Bem, eu tenho dois assuntos que me trazem a falar nesse espaço. Eu não vou conseguir falar sobre os dois. Provavelmente o segundo, que é sobre a mulher, eu vou falar no meu espaço de letra. Mas começando, então, eu vi uma atitude num bloco carnavalesco de São Paulo. Eu não tenho certeza se foi na noite de sábado ou de domingo, acho que foi domingo, em que uma pessoa, um cadeirante, foi atingido por uma mochila. Eu não sei se mais alguém viu ou se fui eu casualmente que tenha visto, mas enfim, a pessoa atingida foi Marcelo Rubens Benoit Paiva, escritor, dramaturgo, jornalista, 65 anos, que em 14 de dezembro de 79 ficou tetraplégico, aos 20 anos de idade. Ele saltou de uma pedra em um lago muito raso, bateu a cabeça numa pedra e ficou tetraplégico. Depois ele fez muita fisioterapia, muita força de vontade e recuperou os movimentos dos membros superiores. E foi então que ele começou a escrever, sendo o seu livro mais conhecido, Feliz Ano Velho. Eu considero essa atitude imoral. Imoral. É uma atitude covarde, imoral, porque, afinal de contas, não importa
quem era a pessoa que estava na cadeira. Importa que era uma pessoa. Importa que era um cadeirante. E mesmo que não fosse, o que justifica uma violência desse tipo? O que justifica tal violência? Eu ouvi comentários de que foi um bolsonarista, outro falou que foi alguém que disse ser bolsonarista só para implicar, então, com o Bolsonaro. Não importa. Não importa qual filiação ideológica tem essa pessoa. Importa que é uma pessoa que não respeitou o seu próximo. Não importa, não respeitou o próximo. Ele estava desfilando num bloco, na sua cadeira, com a bandeira do bloco presa na cadeira, quando veio a mochilada. Isto é um absurdo. Não importa quem é, como eu já disse, não importa quem é. Como não importa a filiação ideológica de quem proferiu que atirou a mochila nessa pessoa. O que importa é que as pessoas perderam a noção da violência. Perderam a noção do que é certo e do que é errado. Perderam a noção. As pessoas não têm mais a noção do que é certo e do que é errado. As pessoas estão órfãs de princípios. Órfãos de princípios, gente. As pessoas não podem agir a seu bel prazer. Tem que ter o respeito. Tem que ter o respeito. Então, eu já vou encerrar. Gostaria muito que as pessoas pensassem um pouquinho sobre isso e que a violência diminuísse no nosso país. Obrigado, vereadora Leonora. Com a palavra, o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu quero cumprimentar a imprensa aqui presente e os demais que estão aqui na casa, sempre a vereadora Glória Menegoto, que está aqui conosco, e demais pessoas que estão. Eu quero atentar aqui aos assuntos que as nobres vereadoras trouxeram. Vereadora Fran, eu queria ter o acesso, né, a esses nomes, se tu puderes me passar, da situação da saúde, porque 14 meses é um bom tempo, né, para ficar aguardando. Desde maio de 2024, aguardando é muito tempo, né? A gente sabe que a regulação dessas especialidades, mas aqui eu vejo que é CAISM, né? Para reincidência, né? Então a gente precisa trazer aqui, e eu acho que nós precisamos refletir todos nós. Claro que não temos a resposta aqui, mas vamos buscar, né? A gente precisa ter celeridade nesses processos quando se trata de saúde, seja uma dor de cabeça ou uma cirurgia, é saúde, né? Então penso que a gente precisa ter esse cuidado. Se puderes me passar, né, também as outras questões. E, vereadora Fernanda, a gente já teve aqui um pouquinho da explanação, né, do vereador Joel, né, mas a gente, eu vou buscar essas informações aqui também, se tu puderes me passar. Eu peguei aqui duas ruas, né, a Thomas Edison e a Severino Fontanella, né, mas depois no detalhe, se tu puderes me enviar, e também a questão das vagas de deficientes, que era uma temática que por muitas vezes eu tratei com o vereador Joel, né, vereador, e a gente sabe que passa pelo Conselho, né, Municipal de Trânsito, enfim, são tantas as demandas que nós temos, mas vamos trabalhar para trazer respostas aqui para a nossa Câmara de Vereadores. Eu queria também, senhor presidente, solicitar uma reunião secreta, né, com os demais vereadores para hoje, após a sessão, se assim o senhor tiver o entendimento, para a gente poder aqui discorrer sobre um tema importante para a nossa casa.
E também fazer um convite a todos os vereadores, né, que amanhã às 16 horas, então, ratificando aqui a fala que já fez o vereador Roque, eu fiz um convite à secretária de Educação para que ela venha a essa casa, porque o tema que nós estamos trabalhando aqui é muito importante, são crianças, né, no transporte, mas ela prontamente se colocou à disposição dessa casa. Então amanhã às 16 horas, os vereadores que tiverem seus temas, né, para a gente poder falar com ela, vamos então recebê-la aqui e poder falar sobre essas temáticas que temos discutido aqui na casa então. E por fim, senhor presidente, quero parabenizar aqui todas as mulheres, né, cumprimentando a Neuza que está aqui, né, quero parabenizar vocês pela passagem do dia, e falando que sim, a mulher ela é muito relevante, né, e quando a gente entende que na criação o homem é a criação de Deus, a mulher é a coroa da criação do homem. Então a gente vê que a mulher realmente ela tem um papel fundamental na sociedade, na família, na estruturação do lar, né, no trabalho, e a gente vê a importância de comemorar esse dia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Pastor Davi. Com a palavra, o vereador Silo. Juliano, já tem um retorno do pessoal lá, porque a tua dúvida também é a minha dúvida, né, nessas questões da escadaria Delmo Kev. Então, como eu falei no meu pronunciamento antes, né, durante as obras pode acontecer alguns percalços, mas o importante é que a administração está de olho, e ainda mais importante é que vai ser entregue, né, como as outras que já foram entregues. Segundo o Matheus aí me passou, a empresa responsável pela obra, infelizmente, teve uma interpretação errada do projeto. Mesmo alertada pelo fiscal da obra, insistiu na concretagem daquela forma equivocada. A mesma foi notificada diversas vezes e, por fim, teve o seu contrato rescindido com aplicação de multa. O município agora vai trabalhar para fazer os ajustes aí para encaminhar para uma nova licitação. Era, senhor presidente. Obrigado. Obrigado ao vereador Silo. Com a palavra, o vereador Valandro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras. E quero cumprimentar todas as pessoas aqui já citadas, funcionários da casa, imprensa, que está aqui presente. Fernanda, eu gostaria também de tocar um pouco no assunto das vagas para deficientes, que você comentou. Eu não sei se temos aqui o Joel, que foi bastante, trabalhou no trânsito de Farroupilha. Eu deixaria aqui não sei se isso tem possibilidades, porque eu sei que quando você tem uma vaga para deficiente, todos eles têm o mesmo direito. Mas a gente vê, eu posso falar que na minha família também a gente tem pessoas deficientes, mas com um grau de deficiência bem alta. E a gente vê que assim, nos lugares onde essas pessoas frequentam, tipo fisioterapias, perto de hospitais, perto de até algum médico bastante frequentado, de repente essas vagas de deficiências são frequentadas para alguns deficientes com porte de grau fraco, que daqui a pouco não custaria eles caminhar tipo uma quadra, que eles estão bem, sabe? Mas eles carregam um porte de deficiência assim, que tenham direito a essa vaga. Mas eu diria que daqui a pouco, eu não sei se é permitido, nesses lugares, eu estou aqui, né, fazendo uma conclusão, eu sei que todo mundo, quem tem direito dessas vagas, todo mundo tem o direito igual. Mas tem pessoas que têm um porte de deficiência com um grau alto, que daqui a pouco até necessitam de uma cadeira de roda, crianças que têm que ser carregadas. E chegam ali, essa vaga está de repente ocupada por uma pessoa que tem uma mínima deficiência. Eu não sei se ali na frente nós poderíamos de repente debater se é possível isso ou não. Eu falo isso porque a gente sofre muito com isso também. Eu vejo que te cedo uma parte, eu sei que você vai me pedir uma parte, Joel, e te cedo uma parte, sim. Cede uma parte, então. Com a parte, o vereador Joel. Sim, muito bom esse tema, vereador. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente tem a lei federal onde ela não faz essa distinção, né? Então, o que pode haver é, de repente, uma pessoa, tem o cartão,
Daqui a pouco tem 2 vagas, ela colocar numa e deixar a outra livre, mas as pessoas não têm. Se ela tem o direito, ela vai colocar lá, né? Então, se ela acha que ela não necessita da vaga, ela não deve fazer o cartão. Se ela acha que ela pode se locomover, diferente de uma pessoa, daqui a pouco, que está numa cadeira de rodas, que a gente falou, que tem uma dificuldade maior, aí é da pessoa, né? Mas a gente que eu digo, eu não, né? Que eu não estou mais lá. Mas o Departamento de Trânsito não pode fazer essa distinção. Se a pessoa está lá na lei federal dizendo que ela tem direito, ela tem o direito. Então, a gente não tem como mudar isso, né? E referente às vagas, assim, se tu trouxer aqui pessoas, vamos trazer a classe do deficiente físico, os PCDs, eles vão falar que tem poucas vagas. Vamos trazer aqui a classe dos idosos, eles vão falar que tem poucas vagas. Agora vamos falar, encher isso aqui da grande maioria da população que não necessita dessas vagas. Eles vão falar que as ambas existem muitas vagas. Então, assim, a gente tem que chegar sempre no consenso, né? Só para finalizar, presidente, chegar num consenso ali, porque a gente tem que atender às necessidades dos PCDs, a necessidade dos idosos, mas também da população no geral. Por isso que tem um número específico, lá uma porcentagem de vagas dentro dessas regulamentadas aí que tem que ter, então, as vagas especiais. Obrigado pela parte, vereador. Com a parte da vereadora Eleonora. Questão de vagas reservadas. Tem um caso que acontece todos os dias. Não é um dia sim, um dia não, não. É todo santo dia. Meu prédio, ele tem um fisioterapeuta que lida com pessoas exatamente com problemas, né? A maioria são pessoas que tiveram fraturas e que andam com muleta, andam em cadeira de rodas. Mas essa pessoa, ela estaciona, ela não tem nada, tá? Ela não é cadeirante, ela não é nada. Mas ela estaciona todo santo dia na frente do meu consultório, que seria para pessoas que precisam daquele espaço para poder chegar ao físio. Então, assim, ó, é uma questão de bom senso, né? Pelo amor de Deus. Obrigado, presidente. Era isso que eu queria levantar, esse assunto aqui na Câmara. Obrigado, vereador Valandro. Com a palavra, a vereadora Eleonora Bruilo, com espaço de liderança. Novamente, boa noite a todos. Tá? Eu não podia deixar de falar sobre a mulher. Né? Na realidade, domingo, dia 9, fez 10 anos da lei do feminicídio. 10 anos. Nós temos no Brasil 4 feminicídios por dia. Isto é, um feminicídio a cada 6 horas. E nós estamos falando apenas do ato físico. Nós não estamos falando aqui em todos os abusos, né, com palavras, os abusos que a mulher sofre diariamente, simplesmente desprezando a funcionalidade de gênero. Isto é absurdo. Absurdo. A mulher merece todo tipo de respeito, gente. Respeito. E principalmente agora, as mulheres idosas. Né? Eu tirei 3 crimes que aconteceram aqui em Farroupilha no último ano. Em 24 de novembro de 23, mulher morta com vários golpes de faca, no início da tarde do dia 24, bairro Medianeira. Dia 24 de julho de 24, um homem, então, foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão por ser acusado de homicídio qualificado e estupro de uma idosa. 7 de fevereiro de 24, mulher de 34 anos e bebê de 11 meses foram esfaqueadas em Farroupilha.
O suspeito é o companheiro da mulher, um homem de 35 anos. Bem, nós temos esse mês, que é o mês da mulher. Todas as políticas públicas, tudo vai ser abordado devidamente. Como falou o próprio vereador Cilo, nós temos um mês repleto de atividades que tem como núcleo principal a mulher. Mas acho que a primeira coisa que tem que ser feita é conscientizar os homens do quanto uma mulher pode ser frágil. Pode ser frágil. O abuso de palavras, às vezes, é tão ruim quanto um abuso físico. Como eu já vi, muitas vezes, homens que chamam a mulher de vagabunda, vai trabalhar, vai fazer meu almoço, esse tipo de coisa, e isso é um absurdo. Nenhuma mulher, seja em que condições, merece isso. Nenhuma. Este que é o mês da mulher, cujo Dia Internacional foi dia 8 de março, tem que ser um mês muito especial. Um mês dedicado àquela que dá origem aos nossos homens. Metade das mulheres, metade das mulheres são mães, talvez muito mais do que isso. Então, gente, vamos nos colocar no lugar da mulher. E vamos tentar lutar para que essa violência contra a mulher, seja física, seja com palavras, seja como for, acabe. Nós temos que lutar contra isso. E é nesse mês que nós temos oportunidade de nos manifestar contra isso. Muito obrigada. Obrigado, vereador Eleonora Broilo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Juliano. Senhor presidente, vou fazer uso desse espaço, cumprimentar a Glória, que está aqui, quero cumprimentar o Roberto também, que está nos acompanhando aqui na sessão. Bom, vereador Joel, eu vou te convidar para andar pela cidade. Porque o senhor também é vereador, assim como eu, e eu não estou achando problemas, eu estou fazendo a minha função, a minha premissa, que é fiscalizar. Inclusive, eu sugiro o senhor fazer a mesma. O senhor também é vereador, então o senhor tem que fiscalizar. Não se preocupar em defender o governo. O senhor está aqui para representar a população e o interesse coletivo. Então, se o senhor não aprendeu ainda a premissa de um vereador, vai aprendendo no decorrer do tempo. Então, só para fazer esse registro. Independente se tem problemas ou não é achar problema, é tentar buscar soluções. Olha só, eu trouxe o assunto da escadaria, já teve respostas. Eu sou um representante legítimo da população, assim como todos os outros que aqui estão. Então, vocês acham que todas as pessoas têm as respostas sobre os fatos que acontecem? Ou a pessoa vai ter que fazer o quê? Se cada demanda que tiver, ela ir lá na prefeitura e muitas vezes ela não é atendida, independente de gestões que passam, o contribuinte, o cidadão, várias vezes tem que quase implorar para consertar um buraco, para trocar uma lâmpada, para fazer questões básicas. Então, eu sugiro o senhor refletir sobre a função do vereador. Eu não estou aqui para achar problema. Eu estou aqui para achar soluções. E, se tem pouco problema, então tem que resolver. Resolve e depois apresenta a alternativa. Porque daria para ir números locais. Vamos lá, Trevo de São Miguel. Está horrível o acesso. Foi uma pauta que nós levantamos e saiu o dito cujo do Trevo de São Miguel. Dá para ir onde? Bairros. Dá para listar ruas.
Área rural, meu colega, o vereador advogado Roque, citou umas 10. Então, eu acho que é importante fazer essa reflexão acerca do mandato de vereador. Então, eu estarei aqui, sim, vou cobrar quantas vezes for necessário, não importa o que diga, o que fale. E sim, existe um problema grave de fiscalização. Não tem fiscalização em muitos pontos. Não existe. Por que não teve autuação lá, então, lá na 13 de maio, onde que toda aquela fileira, onde que teria um espaço para parada de ônibus, estavam os veículos estacionados? Porque não tem fiscalização. Isso é verdadeiro. Vai andar ali no calçadão, inúmeras vezes tem veículos estacionados em cima do calçadão. Veículos que estão estacionados em cima, em vagas de deficientes físicos que não possuem identificação, ou estão em vagas de idosos, ou entradas de garagem, isso está diante dos nossos olhos. Basta querermos ver. Estamos falando de Farroupilha. Não estou falando de nenhuma cidade ao redor. Isso aqui acontece. Então, fica isso. Bom, eu quero falar sobre outro assunto bem pertinente. Cedo uma parte. Boa parte é para o vereador Joel. Só para complementar, vereador, eu acho que tu não entendeu, porque eu inicio a minha fala lhe parabenizando porque tu estás fazendo o seu trabalho. Quando eu falo que tu está fiscalizando, eu sei muito bem as funções do vereador, tanto que eu estudei para isso, eu estudei para estar aqui, eu me preparei e fui eleito aí, agradeço meus 958 votos para estar aqui, porque eu estou preparado. Então, eu inicio a fala lhe parabenizando porque tu está fazendo o teu papel. Mas no meio de tantas coisas boas, o teu papel fiscalizando, eu fiscalizo as coisas boas, tu fiscalizou as coisas que não estão, que estão paradas, mas que já vem um retorno também. Então, quando tu fala que eu não sei sobre o que é ser vereador, eu lhe digo que eu sei com muita propriedade. Tá? Obrigado, vereador, pela parte. Fiscalizar coisa boa, vereador, é a mesma coisa que querer ser pai de filho bonito. É fácil, né? Vamos fiscalizar os problemas. Te convido a caminhar comigo e tem inúmeros. Acho que é importante. O senhor vai ganhar bastante experiência, bastante envergadura no andar da carruagem. Mas voltando para um assunto que ainda a gente não teve respostas e somente uma posição através da imprensa, que é a questão pontual da fiscalização e execução acerca dos veículos abandonados, que foi uma lei da minha autoria, onde que nós alteramos o Código de Posturas do município, onde que nós caracterizamos e descrevemos. Existem inúmeros veículos e até agora, na outra informação, no outro pedido que veio, nenhum veículo havia sido autuado. Nós queremos respostas, é preciso tomar medidas. Nós não precisamos de bravatas e nem propaganda na rádio, nós precisamos de ações. Então, está na hora de fiscalizar. Volto a dizer, problema de segurança pública, problema de saúde, problema de mobilidade urbana, criação e proliferação de roedores, de insetos, focos de dengue, de drogadição. Então, é necessário tomar atitudes. Foi dada alternativas, mas tem que sair do papel, tem que sair da lei. Porque quando uma lei ela não é executada, isso se chama o quê? Prevaricação. Isso está lá na Constituição. Então, é necessário que o governo, sim, cumpra, porque não se trata de uma ideia, se trata de uma lei. Lei não se discute. Para concluir, lei se cumpre. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E com a palavra, a vereadora Franciele, tempo de líder. Senhor presidente, eu quero me somar à sua fala, doutora, muito importante, e compartilho também da mesma opinião que a senhora. E acho que é importante a gente sempre falar que, segundo os dados que a ONU lançou no último ano, né, o lugar menos seguro para as mulheres estar, né, além da rua, na verdade, é dentro da própria casa. Então, a gente sabe que as violências são inúmeras, como a senhora mesmo diz, não somente dentro dos lares, mas a gente sabe também que nos espaços políticos, né, nos espaços empresariais, né, a violência pode ser muitas vezes psicológica, pode ser sexual. Brasília? O Brasil. Realmente, a gente mora num país ainda muito violento, por quê, né? Porque a gente tem homens machistas, mas temos também mulheres machistas. A gente sabe que isso não é algo que se limita só aos homens, a gente sabe que tem mulheres também por questões culturais, por várias outras questões, né? Então, acho que a gente precisa, assim, sempre reafirmar que essa é uma luta nossa, enquanto mulheres, mas enquanto representantes
porque estamos em 4 aqui de 15, então nós ainda somos em minorias nos espaços de poder e decisão, né? Então a gente precisa falar em nome de tantas outras. E quando a senhora fala que a maioria é mãe, né? Muitas não são, então a gente também tem que falar dessas que não levam a maternidade como uma escolha, e quando a gente ocupa o nosso espaço, a gente precisa falar dessas também, né? Sobre a questão das vagas também, que gerou aqui a repercussão que o vereador Valandro falou, eu acho que a gente tem que debater, sim, algumas questões, vereador. Acho que algumas pessoas, às vezes, né, acabam usando de uma forma inadequada, né, os benefícios. A gente sabe disso, que isso acontece na prática, mas eu acho que não é o caso que vem acontecendo aqui na cidade. Eu fiz esse pedido de informações porque a gente quer saber onde estão essas vagas e se realmente, vereador Joel, a gente tem os 2% para pessoas com deficiência e os 5% para pessoas, então, idosas. A gente quer saber se realmente tem e onde elas estão. Por isso que eu fiz esse pedido, né, de informações. E para entender também um pouco melhor como está sendo essa questão e para saber realmente nos raios, assim, como que a gente pode destinar essas vagas. Se talvez na frente de prédios como o hospital, né, prédios que têm ali, prédios comerciais, que tem médicos que atendem, como é o caso que a doutora Eleonora falou também. Então, esse pedido de informações é para a gente realmente entender como que está sendo, como que foi feito esse estudo e como que está sendo destinado. Por hoje era isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Franciele. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque Cervellini, com espaço de liderança. Senhor presidente, vereador Maurício, eu gostaria de também dar a minha contribuição nessa questão aí dos assuntos de fiscalização, de estacionamento e etc. e tal. Eu acho que o grande problema das gestões públicas é a falta de um planejamento mais alongado, mais bem estruturado, que ele possa, de fato, permanecer num determinado tempo, né? Porque essas medidas emergenciais, feitas muito no calor do debate político e, às vezes, até no empirismo, né? Pela falta de um estudo de diagnóstico melhor, ele leva ao erro e leva, inclusive, às injustiças, né? Você vai lá, por causa de meia dúzia de gritos, daqui a pouco você muda toda a estrutura de uma cidade. E muitas vezes se muda a estrutura de uma cidade por interesse econômico também, não só por interesse político, mas por interesse econômico também. E não raras vezes você vê aqui em Farroupilha também. Então eu acho que nós precisamos fazer um planejamento. Por exemplo, se nós pegarmos o interior do nosso município, Valandro, nós vamos ver que em vários locais está se criando núcleos urbanos. Pega a própria comunidade do senhor lá. Tá? Você vai no 2º distrito, no 3º distrito, no 4º distrito, enfim, você vai encontrar partes irregulares que foi fracionado o solo ali da área rural e vendido. E isso é um problema, porque isso impacta diretamente na questão da agricultura. Se você for ver também a quantidade de terras que se permitiu vender para as cooperativas habitacionais e que não foram instituídas e que serviram para especulação imobiliária, tem diversas. Não estou falando das que estão legalmente constituídas, mas áreas que foram vendidas especialmente para especulação. Isso impactou diretamente na questão da agricultura e dos agricultores, inclusive no nosso governo. Inclusive, nosso governo foi expandido o perímetro urbano e, quando se viu, o agricultor não conseguia mais licenciar um aviário, porque estava dentro da área urbana. E teve que se voltar atrás, Fábio, teve que se voltar atrás. Teve agricultor que tinha dificuldade de provar que era para a questão, inclusive, da sua aposentadoria. Então, todas as decisões que são tomadas no âmbito da política, elas, às vezes... ou melhor, todas as decisões que são tomadas no âmbito político, ela impacta na cidade. Então, não é o poder econômico que decide para onde o município deve crescer. É o poder político que, às vezes, é influenciado pelo poder econômico. E muitas vezes é. Então, eu acho que tem que fazer um grande estudo. Essa questão de vagas de estacionamento, essa questão da área da saúde, essa questão da área de fiscalização. E eu volto a fazer o discurso que eu já fiz várias vezes aqui.
existe uma diarreia de leis. O que tem de vereador que quer fazer lei, o que tem de deputado que quer fazer lei, o que tem de senador que querem fazer lei, só para ter mais uma lei. Mas o problema desse país é o excesso de leis. Quando eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico, a gente resolveu que saiu de um alvará, de média 400 dias, média para liberar um alvará, e quando eu deixei a secretaria, a média era 24 horas, foi porque a gente extinguiu leis, Glória. Não foi porque criou leis, foi porque tirou leis. Por exemplo, uma das leis que impedia a liberação do alvará era a exigência de habite para você abrir um negócio. Outro problema era a questão do PPCI, e nós criamos o alvará provisório com 1 ano e podendo ser renovado para mais 1 ano. Isso deu um fôlego muito grande, dava um tempo para as empresas se prepararem para poder se instalar. Mas o que se levou em consideração? O aspecto social da cidade e o desenvolvimento econômico, andando de forma organicamente e em conjunto. Então, eu acho que essas questões têm que ter planejamento. E não se faz planejamento no ano de eleição. No ano de eleição se faz isso que nós recebemos aqui sobre o Bolsa Família. Se amplia o cadastro do Bolsa Família. Vocês podem olhar. O ano de 2024, o Bolsa Família em Farroupilha exponencializou. Exponencializou. Com que interesse? Respondam quem cadastrou, né? Não foi o governo federal que cadastrou, nem o estadual, nem eu. Mas alguém cadastrou lá, a mando de alguém. Então, são por essas e por outras que, às vezes, as coisas começam a complicar e, para concluir, depois se tem dificuldade para fazer a coisa andar. Exemplo disso é a questão do transporte escolar para as crianças, que não houve planejamento, embora a secretária que está agora é a irmã da secretária que estava antes e o governo é o mesmo que estava antes. Mas estão dizendo que precisa fazer o planejamento. Então, se não fizerem 4 anos, podemos esperar pouco. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. Com a palavra, o vereador Caleb. Eu gostaria de falar sobre um assunto que foi bastante chocante para todos nós. Na sexta-feira aconteceu em frente ao fórum, pertinho ali na esquina do fórum, um acidente entre 2 motos. Nós podemos perceber no acidente que um dos motoboys, ele acabou se perdendo, parece que o rapaz não era daqui, passou direto, e a cena foi muito chocante. O rapaz vai ficar um bom tempo parado, né? E os danos materiais foram enormes e o dano nele, né, no corpo dele, ele vai ficar, não vai poder mais sustentar sua família por um bom tempo, né? Então eu gostaria de fazer um apelo aqui, porque todos nós, cada dia mais, nós precisamos mais dos motoboys. Eles são como que uma veia muito importante para o fluxo de mercadorias, de lanches, né? Eu sei que tem motoboy que entrega várias coisas além de alimento, como peças de carro. Então, a gente precisa cada vez mais, eles são muito importantes na nossa vida, na vida da cidade, mas também são importantes na vida das famílias. Porque esse pessoal que se acidentou, ali não é um motoqueiro, não é um motoboy só. Ali é um pai, é um filho, né? É alguém que buscava o sustento da sua família. Então, o apelo é para que exista um pouco mais de cuidado. Nós, como motoristas, por exemplo, de carro, né, sempre que eu vejo que tem alguém que é motoboy, eu já procuro dar passagem, porque eu sei que o cara está trabalhando. E deve ter alguém lá na casa esperando um lanche que chegue quentinho, uma pizza quentinha, né? Então, a gente precisa muito, mas a gente precisa pedir também para cada um se cuida, né? Dá uma atenção. O rapaz que se perdeu, ele não estava até tão rápido, mas o rapaz que vinha na via que era dele, não sei, parece que estava um pouquinho acima da velocidade. E quando a gente bate o nosso carro, a gente tem todo o carro para nos defender. Mas o motoboy, o para-choque é a testa dele, é o joelho dele, né? Então, é muito importante isso, pedindo encarecidamente, então, a esses profissionais, que são tão importantes na nossa vida, que tomem esse cuidado, que tomem mais cuidado. Eu estava aguardando o meu lanche num local onde as pessoas vão lá, os motoboys se encontram ali para retirar um lanchezinho, um espetinho e tal. E o pessoal estava meio apavorado, disse, tu viu lá o que aconteceu? Né? Então, assim, peço a toda essa classe, por favor, que tomem mais cuidado. Também na quinta-feira nós teremos aqui uma audiência pública, que é com relação a uma proposição de autoria do vereador Juliano,
que é com relação ao sossego público, né? Então, os barulhos das motos, os veículos, a gente precisa também conversar sobre isso, né? Todos nós temos que fazer a nossa parte, mas é importante se a população pudesse comparecer para dar a sua opinião sobre isso, para a gente buscar uma solução. Porque, na verdade, o que nós queremos? Nós gostaríamos que, no mundo perfeito, que não tivesse nenhum acidente, que não tivesse esse tipo de problema, mas já que não tem alguma alternativa, tem que ser feita, né? Então, seria importante se a gente pudesse, nessa sessão, estar presente, para a gente poder fazer, trocar algumas ideias com relação a isso, ao sossego público, né, dessa proposição de autoria do vereador Juliano, que é muito importante, é um passo que tem que ser dado aqui. Então, motoboys, por favor, pensem também em vocês, né, e cuidem-se, né, porque a gente não só precisa de vocês, mas os pais, os filhos, as mães precisam de vocês bem, e é isso que a gente quer, né, a gente quer todo mundo bem. Uma parte? Sim, vereador. Uma parte para o Walter Fabro. Eu fico reparando, não convivendo com o ambiente dessa casa, que 3 dos assuntos que eu levantei na tribuna foi o centro da discussão nesta casa na noite de hoje, que é a questão da saúde, a questão do plano diretor, a questão do trânsito. Quando se fala sobre isso, a gente realmente tem a sensibilidade, mesmo fora dessa casa, de que esse é um problema, exatamente esses 3 pontos, 4 pontos, que é o que preocupa a nossa comunidade. Então, não foi por acaso, eu não estou treinado para estar aqui com vocês, eu não estou a par dos assuntos que vocês estão discutindo, mas por acaso que eu levantei, deu coincidência que foi o tema que dominou a noite de hoje. Obrigado, vereador. Obrigado ao vereador Caleb. Mais alguém quer fazer uso da palavra? É encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço comunicado para Franciele. Senhor presidente, eu queria só pedir para tirar de pauta nesse momento o PL 03 de 2025, então, que eu protocolei nesta casa por enquanto, então só tirar de pauta. Obrigada. Obrigado. O espaço para o Juliano. Obrigado, presidente. Só para reforçar, agradecer ao vereador Caleb que levantou a pauta, bem importante mesmo, não porque é da minha autoria, mas quinta-feira, importante que tenha, sim, de fato, a participação das pessoas na audiência pública, porque é um espaço, é um fórum adequado para o debate. Quem é a favor, quem é contrário, quem tem alguma alternativa, porque é isso que a gente faz. Um objetivo de um projeto não é somente a criação de uma lei, mas sim o debate público, para ver se a gente acha outras alternativas. E sim, é um assunto que tem muitas pessoas me procuraram, muitos comentários, na sua grande maioria positivos, favoráveis à matéria. Então, quem pudesse fazer presente, venha na quinta-feira, venha expor seu argumento aqui, que esse é o espaço para a gente construir o quê? Uma cidade melhor para nós. Obrigado. Espaço do presidente, pelo tempo de 5 minutos, reforçar o pedido do vereador Pastor Davi para a reunião secreta. Encaminhamento das proposições às comissões de Comunicação, Justiça, Redação, Informação, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Executivo número 08/2025 e as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei do Executivo número 09/2025. Nada a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal.
As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.